Meus irmãos, neste momento, eu quero estar cumprimentando todos os nossos irmãos e internautas com a paz do Senhor. Quero louvar ao meu Deus e por esta oportunidade de poder mais uma vez estar aqui, juntamente com nossos irmãos, para nós juntos compartilharmos mais uma pré-aula desse trimestre para a glória do Senhor. Estamos aqui, esta pré-aula da nossa irmã Juliane, nós fizemos uma troca na questão do cronograma que era, que nosso irmão antes nos pediu para nós fazermos, e aqui estamos, para nós juntos, compartilhar um pouquinho desta lição maravilhosa, aonde nós iremos falar sobre o profeta Elias. Quero louvar a Deus por essa oportunidade tão sublime, de o Senhor ter nos concedido esta tão rica oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, vices-pastores, obreiros, irmãos e todos aqueles que compartilham conosco através deste canal. Quero também estar louvando ao meu Senhor pela vida de nossos colegas, irmãos e irmãs que compartilhem conosco as nossas leituras diárias semanais. Também louvar a Deus pela vida do nosso comentarista, professor Lorival de Oliveira, e também a toda a nossa equipe da nossa EBD. Que Deus possa abençoar de uma forma especial cada um em nome de Jesus. Estamos diante de uma lição maravilhosa, aonde nós iremos aprender, sobre esse grande patriarca que foi o profeta Elias, um homem que Deus usou poderosamente, para ajudar o povo de Israel a vencer, e Deus usou poderosamente este homem, pelo seu dom de profeta que ele tinha, e ele deixou um grande legado, deixou uma grande história bonita, pelo qual nós poderemos seguir os seus passos. E nós sabemos que através deste homem nós iremos aprender pontos importantes nessa lição, de determinação, de coragem, e um homem que tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, o texto dessa lição de número 11, vai falar sobre o profeta Elias, E o texto da lição diz que então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quanto cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Nós vimos aqui que o texto da lição vai falar sobre o profeta Elias ali no Monte Carmelo, sobre um desafio em que ele fez diante daquele povo, diante de Baal, diante daquele povo que estava diante, que aquele povo seguia a religião de Baal. Então, ele fez ali um desafio, e nós vamos no decorrer da lição que Deus, aprovou, a sua palavra, a sua determinação com aquele povo. E nós vimos que a verdade prática diz que a coragem de Elias o qualificou como sendo o protótipo precursor do Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos aqui que ele qualificou como sendo o protótipo precursor de Jesus Cristo. As suas determinação, as suas ordens pelo qual dava, era um protótipo de Jesus Cristo também
né, quando teve essa terra. Então, esta é a verdade prática desta lição. O objetivo desta lição é aprender que Elias foi um profeta enviado por Deus a Israel para reconhecerem sua apostasia e reconduzi-los à fidelidade ao Deus de Israel. Então nós vimos que o profeta Elias, ele foi um profeta enviado por Deus para a nação de Israel. Por que motivo? Né? Para reconhecerem que estavam vivendo em uma apostasia, né? E o profeta Elias veio para mostrar para eles, né, a verdade sobre Deus e reconduzi-los, né, à fidelidade ao Deus de Israel. Né? Então o profeta Elias, ele veio para mostrar para a nação de Israel, né, que precisaria voltar, né, a servir ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus pelo qual fez promessa a Israel. O objetivo específico dessa lição, primeiro ponto, é ensinar que Elias foi um profeta de muita fé, corajoso e obediente a Deus. Então vimos aqui que o profeta Elias era um profeta de muita fé. Ele tinha muita fé, ele era um homem corajoso, um homem obediente a Deus. Por isso, Deus sempre aprovou o seu trabalho, a sua dedicação como profeta do Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto, é mostrar que Elias restaurou o altar e a honra ao Deus de Israel. Terceiro, é enfatizar que Elias em tudo buscava com fé, em oração a Deus, que respondia operando grandes milagres. Vimos então, né, que esse profeta, ele era um homem de oração, um homem que buscava a Deus, né, sempre estava em conformidade com a palavra de Deus, né? E ele foi um homem que Deus usou para restaurar o altar, né, que estava quebrado em Israel, e deu a eles a honra também, né, de ali desafiar aqueles profetas de Baal. Então ali Deus mostrou para eles que Deus era Deus de Israel. Então nós iremos aprender pontos importantes nesta lição tão maravilhosa. A leitura diária, a leitura bíblica em classe está em 1 Reis 18, 22, 24, 28, 30, 38 e 39, pelo qual vai falar, né, sobre o desafio que o profeta Elias fez ali com aquele povo, com os profetas de Baal, né, onde o Senhor, né, usou poderosamente. Ele lançou-lhe um desafio, né, e se aqueles profetas, né, fizessem um altar e eles pediam ao Deus deles, ao Deus Baal, que se desse conta de derramar fogo sobre o altar, né, ele seguiria o Deus Baal. Mas se não conseguisse, né, eles seriam todos mortos à espada, porque Deus é Deus, né? Quando ele fala, ele cumpre nas suas palavras. Então nós vimos, né, vemos ali que quando foi a vez do profeta Elias, eles lutaram até o meio-dia e não conseguiram descer fogo ali, né? Mas quando Elias partiu para o momento que era dele fazer, né, o primeiro passo que ele fez, ele restaurou o altar que estava quebrado. Ele reparou o altar. Então nós vimos que, tirando para a nossa lição, tirando isso para nós
para que nós reparamos o nosso altar, precisamos, né, ter Deus na nossa vida para que Deus possa fazer em nós o que é preciso. Para que tudo que nós formos fazer, né, primeiramente precisamos reparar o nosso altar. Porque se ele tiver, né, quebrado, se ele tiver, né, com qualquer coisa que o Senhor não agrada, Deus não abençoará de forma alguma. Então, vimos aqui, né, que esse profeta, Deus honrou grandemente diante daquele desafio ali. E quando ele reparou o altar, preparou o altar, Deus derramou fogo do céu, né, e consumiu aquele altar e mostrou para aquele povo que Deus era, né, Deus em Israel e que Deus estava com Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a introdução da lição diz que o nome Elias significa o Senhor é meu Deus. Sua vida girou em torno de conflito entre a religião do Senhor e a religião de Baal. Sua missão era levar os israelitas a reconhecerem sua apostasia e reconduzi-los ao Deus de Israel. Seu ministério começa sem muita introdução e termina com a descrição de sua ascensão ao céu. Nós vimos aqui que o profeta Elias o nome dele significa o Senhor é o meu Deus, né? E vimos aqui que a sua vida, né, girou em conflito entre a religião do Senhor e a religião de Baal, né? Ele enfrentou, né, um grande obstáculo naquela época, no seu tempo, para mostrar para aquele povo, né, o que eles precisaria voltá-lo, né, a reconhecer, né, precisaria reconhecer que Deus que era Deus em Israel. Então ele enfrentou aquele conflito, porque o povo estava, né, desobediente à palavra do Senhor, estava seguindo, né, aqueles deuses, né, Deus Baal, os Baalins, era o Deus daquela época, e o povo estava sendo levado por esta onda, né? E o profeta Elias, ele veio para mostrar para a nação de Israel que eles precisariam voltá-lo, né, a seguir e a reconhecer o Deus pelo qual tinha feito a promessa a eles, e ele estava ali pronto para reconduzi-lo novamente ao Senhor nosso Deus. Vimos aqui que Elias nasceu na cidade de Tisbe. Ele viveu no século 9 a.C., durante o reinado de Acabe e Acasias. Ele foi levantado por Deus como profeta para confrontar a idolatria que vivia o povo de Israel, pelo qual eu falei, né? O povo estava vivendo em uma idolatria terrível, né, seguindo a outros deuses. Então Elias veio para, né, confrontar com essa idolatria tão terrível que estava no meio do povo de Israel. O profeta Elias aparece pela primeira vez, né? A primeira profecia registrada de Elias é que não haveria nem orvalho e nem chuva nos últimos anos, segundo a própria palavra de Deus. Como vimos aqui em 1 Reis, capítulo 17. Vai falar sobre esse ponto aqui pelo qual eu falei, né, que quando Elias, né,
Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Na época o reinado era de Acabe, era rei de Israel. Ele diz para Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Né? Então aqui nós vimos aqui a determinação do profeta Elias. Ele falou, né, e cumpriu. Não choveu na terra, porque vimos que Deus era com Elias. Deus, né, Deus usou Elias para provar para aquele povo que Deus era Deus, né, em Israel. Então, segundo a palavra dele, não choveu por um período de tempo na terra, ali naquela terra. Então, nós vimos aqui, né, que vimos aqui um homem determinado, um homem que tinha Deus na sua vida, e o que ele falava, Deus o confirmaria na sua vida. Então nós vimos aqui que Deus ordena os corvos que sustente Elias. Nós vimos aqui então que Deus então, né, depois veio aí a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Aí há de ser que beberás do ribeiro, eu tenho ordenado os corvos que ali te sustentem. Então vimos aqui que Elias foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Então nós vimos aqui, né, que quando ele falou ali para Acabe, né, que não choveria, né, naquela terra, então Deus ordenou que ele saísse dali e fosse para junto do ribeiro de Querite, que ali ele beberia água daquele ribeiro, e Deus ordenou que os corvos, né, todo dia levasse, né, pão, levava ali pão e carne pela manhã e também pão e carne à noite. Né? Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Vemos aqui o cuidado de Deus, né, com o homem de Deus. Né? Deus, então, permitindo que ele saísse ali, né, e fosse para junto daquele ribeiro, e Deus, né, ali abençoou o profeta Elias ali. Imagine então, né, que todo dia, né, os corvos vinham pela manhã e trazia pão e carne para o profeta, e à noite também trazia pão e carne. Né, vimos aqui um grande milagre, né, de Deus aqui presente na vida do profeta Elias. Nós vimos que aqui diante desta lição, nós vimos que Deus nunca deixa, né, aquele que é seu, né, sem o mantimento ou sem a providência de Deus. Deus está sempre, né, junto, provendo para o homem de Deus. Vimos aqui, né, que imagine Deus falando para ele: vai para o Querite, né, bebe ali daquela água, e eu te ordenarei que os corvos te levem alimento para você. Então vimos aqui uma fé, né, grande do profeta Elias. Né, ele foi e Deus cumpriu o que falou para ele. Todo dia os corvos alimentavam, levavam ali comida para o profeta Elias. Então nós vimos aqui um grande milagre do Senhor na vida do profeta. A viúva de Sarepta,
Quando o ribeiro secou, Deus dirigiu Elias a ir a uma terra pagã habitada por adoradores a Baal, e ali Deus sustentou por meio de uma viúva pobre, pelo qual Deus estava atento às suas necessidades e aflições. Ele enviou o profeta Elias para fortalecer-lhes a fé e trazer bênçãos materiais no momento em que ela julgava que estava tudo perdido. A fé que essa viúva tinha em Deus e na sua palavra, através do profeta Elias, levou-o a permutar o certo pelo incerto. A viúva crente recebeu do profeta de Deus, não somente uma bênção material, como também uma bênção espiritual. Precisamente no momento em que Deus, por um milagre, estava a prover farinha e azeite, surgiram aflições e tristezas com enfermidades do filho da viúva que veio a óbito. Muitas vezes pode ocorrer tragédias a quem está fazendo a vontade de Deus. E Elias orou a Deus, ressuscitou o menino. Então nós vimos aqui que quando Elias estava no ribeiro de Querite, o ribeiro secou. E Deus mais uma vez proveu para o profeta Elias que ele saísse ali do ribeiro, né? E dirigisse para uma terra pagã. E vimos ali que ele foi ali, né? Foi para a Sarepta, que é de Sidom, né? E habita ali. E ali ele chegou ali em Sarepta. E Deus, né? Ordenou ali uma mulher viúva para que sustente ele. Então vemos ali que ele levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta daquela cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele o chamou e disse: traze-me, peço, numa vasilha, um pouco de água que eu beba. Então vemos aqui que ela buscou, né? E ele chamou e disse. Ela buscou água para ele e a chamou e disse para ela: traze-me agora um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor Deus, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Então, nesse momento aqui, nós vimos aqui que a esperança daquela mulher já estava no fim, né? Quando ele pediu um bocado de farinha, de pão, na tua mão, na mão da mulher, ela falou que tinha só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E ela disse que ia apanhar aqueles gravetos, ia fazer um bocado de pão ali e ia comer e ia morrer com seu filho. Então nós vimos aqui que o profeta Elias chegou ali naquele momento para abençoar aquela viúva, né? Na sua imaginação, a sua esperança já tinha acabado. Mas naquele momento, né, Deus enviou o profeta Elias para resolver aquela situação daquela viúva, porque Deus sabia, né, o que ela estava passando. E nós vimos ali que Elias disse para aquela mulher: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me-o para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Nós vimos aqui que aquela mulher ela fez, né, conforme o homem de Deus pediu. E o Senhor, né, falou para Elias dizendo: a farinha da panela não se acabará a partir de agora,
e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Que lição maravilhosa, né, meus irmãos? Né? Aqui, aquela mulher obedeceu o profeta, fez para ele aquele bolo, né, daquele pouquinho de azeite, aquele pouquinho de farinha, e Deus o abençoou, aquela mulher, né, dando a ela, né, a oportunidade de viver mais sobre a terra na sua época. Né, e ela, quando ela fez para ele aquele bolo, né, conforme a palavra do Senhor, né, diz para o profeta Elias, para ela: fique tranquila que o azeite da botija não faltará e nem a farinha da panela também não acabará até o dia em que o Senhor mandar chuva sobre essa terra. Né? E vimos aqui que ela fez tudo conforme e obedeceu o profeta Elias, e Deus abençoou a sua casa e ficou farta para a glória de Deus. Nós vimos também que, aqui segundo a lição pela qual nós estamos lendo, o seu filho também adoeceu e ele morreu. Né? E ela então, naquele momento ali, ela ficou muito aflita diante daquela situação. Então ela correu ao homem de Deus. Ela fez até aqui uma pergunta, aqui diante do homem de Deus, né, quando seu filho morreu. Ela disse assim: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres a memória da minha iniquidade e matares meu filho? Né? Neste momento aqui, vimos aqui o profeta Elias, né, com sabedoria de Deus. Ele disse então para ela: dá-me o teu filho. E ele o tomou onde ele mesmo habitava, né, e deitou na sua cama. E aqui diz que ele clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro, afligiste matando-lhes seu filho? Né, vimos aqui que ele, então ali ele levou aquele menino ali para onde ele dormia, pois ele na sua cama onde dormia no seu quarto. Então ele se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, né, e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino e entra nele. E vimos aqui que naquele momento aquele menino ressuscitou e ele o entregou para sua mãe. Então nós vimos aqui, né, que outro milagre que o Senhor realizou através do profeta Elias, para mostrar que Deus era com ele, que Deus, né, estava com ele aonde ele passava. Então, vimos aqui esse milagre maravilhoso que Deus o realizou através do profeta Elias. Então, vimos aqui que Elias repreende Acabe. Então, vimos aqui que no item 2, tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor nosso Deus. É em 1 Reis, capítulo 18. E o versículo 18 diz assim: então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins. Então nós vimos aqui que o profeta Elias, ele repreende Acabe neste momento aqui, né? Porque Acabe, quando ele apresentou diante de Acabe, né, quando ele viu o profeta Elias, né, vimos aqui que sucedeu o que? Vendo Acabe a Elias, disse-lhes Acabe: és tu perturbador de Israel? Né? Então, aqui no momento aqui, o profeta Elias respondeu ele, né, dizendo que eu não tenho perturbado de Israel, mas tu e a tua casa, né,
de teu pai, deixastes os mandamentos que o Senhor te deu, e você seguiu outros caminhos, seguiu a Baalins, que eram os deuses daquela época que eles estavam seguindo ali. Então, vimos aqui mais uma vez a determinação do profeta Elias diante de Acabe. Elias no Monte Carmelo. Aqui nós vimos aqui que Elias pede a Acabe para que todo Israel e os 450 profetas de Baal e os 400 de Azera se reunissem no Monte Carmelo. Os israelitas estavam com o coração dividido. Achava que poderiam adorar o Deus verdadeiro e também a Baal. O pecado deles era de terem o coração dividido. Por isso, Elias os desafiou a seguir a Deus ou a Baal. Vimos ali que 2 sacrifícios seriam apresentados. Um pelos profetas de Baal e outro pelo profeta do Senhor. Ninguém poderia queimar os sacrifícios, pois o fogo deveria surgir de forma sobrenatural. O verdadeiro Deus seria aquele que queimasse o sacrifício. Os profetas de Baal fizeram tudo o que puderam, mas nada aconteceu. Elias então consertou o altar do Senhor, que estava quebrado, e pediu que derramasse água sobre o holocausto. O profeta Elias chamou o Senhor, e Deus respondeu com fogo e consumiu o holocausto. Todo o povo de Israel reconheceu que Jeová é Deus naquele dia. Que Jeová é Deus. E naquele dia os profetas de Baal foram mortos. Nós vimos aqui, né? Aqui é que fala lá na leitura bíblica em classe, pelo qual eu tinha introduzido, né, a minha fala. Aqui agora chegou o momento, né? Então, vimos aqui que Elias pede para Acabe ir para o Monte Carmelo, para ali, né, mostrar verdadeiramente quem era Deus em Israel. Ele pediu ali que fosse ali os 450 profetas de Baal e os 400 de Azera, para que reunissem ali no Monte Carmelo. Vimos aqui que ali ele lançou um desafio. O Deus que destruiu o altar de forma sobrenatural, este seguiu. Né? Então vemos ali que eles fizeram um altar e começaram a clamar pelo Deus deles, Deus Baal, os seus deuses ali, os deus Baalins. E vimos ali que aqueles homens lutaram, né, até o meio-dia e não conseguiram fazer, e não aconteceu nada. Então ali já ficaram, né, eu creio que eles ficaram já desanimados, porque os seus deuses não deu conta de fazer aquele milagre. Então vimos aqui que chegou o momento, né, de Elias fazer aquele desafio. Nós vimos aqui que Elias consertou o altar do Senhor, que estava quebrado, né, antes de Deus derramar fogo naquele altar. E pediu ali, que fala aqui que ele reparou o altar e pediu que derramasse água sobre o holocausto. E eles derramaram. E vimos aqui que o profeta Elias, naquele momento, ele clamou a Deus e Deus o respondeu com fogo e consumiu o holocausto diante daquele povo, e eles viram o milagre de Deus naquele momento. Então, né, quando aquele altar foi totalmente, né, consumido pelo fogo que o Senhor mandou, todo Israel, reconheceu que o Senhor é Jeová. Né? Mais um desafio, mais uma vitória
do profeta Elias diante do povo de Israel, mostrando para eles que o Senhor é Jeová, que o Senhor é Deus em Israel. E vimos ali naquele momento, né, aqueles profetas foram todos mortos, segundo a palavra de Deus. Então, nós vimos aqui um grande milagre, e que Deus mostrou para aquele povo que Deus era Deus, usando o profeta Elias para desafiar, né, aqueles deuses pelo qual aquele povo estava seguindo. Naquele momento, eles reconheceram que Deus é Jeová, que Deus era Deus, que Jeová era Deus verdadeiro. Então, vimos aqui a mão de Deus, juntamente com o profeta Elias, mostrando para aquele povo, né, quem era Deus de verdade. Elias orou a Deus e envia chuva. Elias orou a Deus e envia abundante chuva. Né? Nós vimos aqui que depois, após ele derrotar os profetas de Baal, Elias disse a Acabe, né? Após ele derrotar os profetas de Baal, Elias disse a Acabe: come e bebe, pois já ouço barulho de chuva. Elias subiu ao monte Carmelo com seu ajudante, se ajoelhou e ordenou que o ajudante olhasse em direção ao mar naquele momento. E aquele ajudante, quando ele foi ao mar, ele disse que não viu nada. Né? Então Elias pediu para ele que ele fosse lá 7 vezes. E quando ele foi, pela 7ª vez, e aí o profeta Elias perguntou para ele: o que você viste? Ele disse: eu vi uma pequena nuvem de uma mão subindo, né? O tamanho de uma mão subindo do mar. Então, naquele momento ele disse: vá lá, falou para o ajudante, vá lá e avisa para Acabe que prepare o seu carro, né? E desça para Jezreel antes que a chuva impeça de ir, porque vai chover. Então nós vimos ali que dentro de pouco prazo, né, a chuva chegou e foi chuva com abundância, porque o homem de Deus falou mais uma vez e cumpriu tudo no momento certo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vimos, né, o poder sobrenatural de Deus. Quando aqui fala que 7ª vez, nós vemos que 7 é o número da perfeição de Deus. Então, na 7ª vez, apareceu aquela mão, uma nuvem parecendo a mão de um homem. E aconteceu conforme o homem de Deus falou. Chuva veio com abundância, né, sobre aquela região ali pelo qual o profeta Elias estava habitando. Então nós vimos aqui que, para nós terminar essa pré-aula, nós vimos aqui que Jezabel ameaça Elias, né, de acordo com que ele apresentou, né, que Deus apresentou a Elias a fé ali de Elias, as suas vitórias sobrenaturais, né, seguindo com medo e fuga para salvar a sua vida, e o desânimo, tudo resultado de um propósito de Jezabel de destruir a vida do profeta, posto que Elias não recebeu nenhuma mensagem do Senhor para permanecer em Jezreel. Sua presença ali significava arriscar desnecessariamente sua vida. Então seguiu para o monte Horebe. Vemos aqui que Jezabel ali, que era a mulher de Acabe, ela ameaçou em matar o profeta Elias devido, né, às obras sobrenaturais que ele fez, né, a morte também dos profetas de Baal, e ela contrariou, ela não gostou, e ela ameaçou em matar o profeta Elias. Então nós vimos aqui que ele temeu ali pela sua vida, e ele então
né, foi para o monte Horebe. Vimos aqui que Elias, em meio às aflições, pede a morte, né? Nós vimos aqui que é natural, né? Nós, como seres humanos, nós, muitas das vezes, diante das situações que enfrentamos na vida, é natural, na caminhada da vida, diante das aflições, diante dos problemas, nós, muitas das vezes, pedimos até a morte, né? Conforme aqui o Elias, né, ele pediu, só que não era plano de Deus ainda dele, né, morrer, porque Deus ainda iria usá-lo, né, ainda antes de ele ser, né, arrebatado ao céu. Então, vimos ali que ele, no deserto, ali no caminho do deserto, ele pediu a morte. E ele deitou debaixo de um pé de zimbro, e um anjo apareceu para ele ali, né, e tocou nele e disse, aquele anjo do Senhor chegou ali, ele estava desanimado da vida, pedindo a morte. E o anjo chegou ali nele e disse, levanta-te e come, né? E ele comeu aquela comida e depois deitou-se. Mas novamente o anjo do Senhor acordou Elias e disse, levanta-te e come, porque é muito grande a sua caminhada ainda, Elias. Ainda é muito grande a sua caminhada, você ainda não vai morrer agora não, você ainda vai ainda fazer algo para mim ainda, Elias. Então, levanta-te e come. Então, vimos aqui que depois que ele comeu aquela comida e bebida, depois que ele comeu e bebeu, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe. E vimos ali que ele entrou numa caverna e passou ali uma noite até que veio a palavra do Senhor, né? E disse para ele, que fazes aqui, Elias? E ele ficou com medo. E vimos aqui que Elias ouviu um grande vento, depois um terremoto, depois muito fogo, e Deus não estava lá, até que ele ouviu uma voz mansa e delicada, né? que Elias ouviu, e Deus estava lá. Então Elias pegou a sua capa e saiu para fora da caverna. Então naquele momento ele atendeu, né, o chamado de Deus na sua vida, que Deus falou com ele. Então aqui nós vimos aqui que Deus envia Elias em outras missões. Então depois ali que ele foi para Horebe, então na caverna, Deus falou para ele, né, que ele saísse daquela caverna, que ele ainda teria outras missões para realizar ainda. Então ele atendeu o chamado de Deus e ele então fez conforme Deus o ortogou. E Deus falou para Elias voltar para Damasco e ungir a Azael rei sobre a Síria, e depois ungir a Jeú como rei de Israel, e por último a Eliseu como profeta em seu lugar. Deus falou que Elias não estava sozinho, pois ainda havia lá em Israel 7.000 homens que não curvaram a Baal. Depois de Jezabel mandar matar Nabote, Deus mandou Elias tratar com Acabe. E Deus ordenou que Elias dizer essas palavras para Acabe: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Com a morte do rei Acabe, reinou em seu lugar o seu filho Acasias, que ao ficar doente, ele mandou consultar a Baal Zebute. No caminho, os servos de Acasias encontraram o profeta Elias, que mandou dizer-lhe, se porventura não haveria Deus em Israel, e da cama não desceria, mas sem falta morreria. Então, nós vimos aqui, né, que mais uma vez o profeta Elias, né, ele realizou essas missões ainda, né? Você vê aqui que ele ungiu esses reis, ele preparou também que ele ungiu Azael,
depois ungiu Jeú e, por último, a Eliseu como profeta nesse lugar. Então, ele preparou tudo, né, conforme Deus o ordenou. Então, nós vimos aqui que o profeta Elias foi um homem, né, preparado por Deus, um profeta de Deus que realizou muitos milagres, realizou, né, muitas coisas que o Senhor ali agradou dele, e ele mostrou para a nação de Israel quem de fato era Deus, né? Então aquele povo, ele viu os milagres de Deus, né, face a face, através do profeta Elias, né? Que Deus abençoe a todos nossos queridos irmãos, né, que nós possamos aprender, né, com esse profeta, né, que nós devemos ter determinação, nós devemos ter fé, nós devemos ter a audácia de fazer, né, aquilo que o Senhor ordenar, né, para nós fazer, que nós podemos fazer também. Que Deus abençoe a todos nossos irmãos. Em nome de Jesus, e tenha uma boa lição maravilhosa no próximo domingo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.